Bom dia, obrigada a todos. Obrigada pela Vapier, Wallace e Paola pelo convite. Estou muito animada. Antes do evento começar, conversei com alguns de vocês e foi muita conexão com o que eu faço, o que eu acredito, e vou explicar um pouquinho disso na minha apresentação de tecnologia e mineração. Só para ilustrar, essa imagem foi feita por IA. Claro que eu vou falar um pouco de inteligência artificial, e pode ser muito divertido falar de tecnologia. Então, vamos lá. Eu sou a Sirem, como eu comentei. Não está aí? Eu tenho esse nome estrangeiro, mas eu falo muito bem português, como vocês viram. Eu cheguei aqui no Brasil em 1980, eu nasci na França, e amo esse país. Então, eventos como a gente viu ontem entristecem muito, mas eu acredito no que a Paula comentou, de que juntos podemos criar um mundo melhor. Eu também sou conselheiro, atuo em board de empresas de fundo de pensão e empresas familiares. Estou na Anglo American Mineradora desde 2008, onde eu fiz uma transição para a tecnologia. Eu era economista e mudei completamente minha carreira para TI. Eu sou responsável pelos países de Chile, Peru, Brasil, e atualmente também com o papel global. Então, fiquei muito feliz de estar aqui no Brasil para poder participar do evento VAPS Connect. Qual é o propósito? Propósito, a palavra propósito vem do latim. Quer dizer projeto, quer dizer intenção. Propósito é muito mais além do que isso. O propósito é um fator motivador. O que te motiva? O propósito da Anglo American é reimaginar a mineração para melhorar a vida das pessoas. Nós somos uma empresa que nasceu em 1917, na África do Sul. Hoje a nossa sede fica em Londres. E temos como principais ativos minério de ferro, cobre, diamantes, fabrizimos diamantes também. E todos esses materiais são muito essenciais para a vida moderna e para o mundo moderno, para a humanidade. Não tem como pensarmos em mineração sem relembrar de vários setores do mundo da vida moderna. Por exemplo, quando a gente fala de produção de bens e materiais, como o ar-condicionado, precisa-se de materiais e minerais. Quando nós falamos de, inclusive, alimento, nós mineramos fertilizantes, que são importantes para a agricultura. A mineração ela também é uma indústria que gera muita riqueza. Eu vou passar alguns números para vocês um pouco mais tarde. Ela é muito importante para a engenharia como um todo, construção de pontes, inovação, tecnologia. Nós falamos aí de tecnologia, a transição energética, todos os semicondutores. O cobre é essencial, né, para toda essa fabricação para esse mundo moderno. E também pesquisa e inovação. Se vocês pensarem nos carros elétricos, os carros elétricos vieram também, né, do nosso amigo Tesla, que vai falar com a gente. Os carros elétricos também vieram de uma inovação e também vêm de minerais novos. Então, a gente não tem como não pensar em mineração para o futuro. A mineração vai existir no futuro. Passo para o próximo. Falando um pouquinho de números, no Brasil, no ano passado, o faturamento do setor foi de 270 bilhões de reais, e só de impostos em gerais, arrecadamos mais de 93 bilhões. Então, isso mostra a importância do setor para a economia brasileira. Em termos de comércio exterior, o saldo da balança comercial, o setor mineral ele correspondeu com 47% do saldo comercial. Então, para o Brasil, o setor mineral é muito importante. A maior parte da nossa produção vai para a Europa, China e países árabes. Em termos de geração de emprego, o setor emprega 220 mil pessoas. Se você pensar na cadeia toda, automobilística,
outras indústrias que utilizam nossos minérios, a gente está falando aí de 2,5 milhões de empregos gerados ao longo de toda a cadeia. Só no ano passado foram gerados 8.700 empregos. Isso tudo para ilustrar para vocês a importância do setor. Porém, é um setor que está passando por desafios. Quais são esses desafios? O primeiro e mais nítido é o desafio ambiental. Não temos como negar o impacto ambiental que a mineração traz, porque você tem toda aquela desmatamento, remoção de terras. Temos comunidades, nós sempre atuamos em comunidades muito pequenas. Eu vou falar um pouquinho de uma comunidade mais para frente. Então, como é que você convive com aquelas comunidades? Temos o desafio da água. É uma indústria muito intensiva em uso de água, e nós sabemos a escassez da água, ou a importância da água. Então, como é que conseguimos minerar sem água? Energia. É também outra indústria muito intensiva em uso de energia. Então, como é que, nessa conversa de descarbonização, nós utilizamos a energia de uma forma mais eficiente? Eu estive conversando aí com o Rutan sobre isso. Nós temos metas de redução de carbono. E eu vou falar um pouquinho também do projeto do Peru, onde toda a nossa energia é energia solar. Nós investimos aqui no Brasil em energia eólica. Tudo uma forma de compensar e ser mais eficiente em energia. E, por fim, falar um pouco que é uma indústria pesada, de alto risco. Os níveis de fatalidades em nossa indústria vem caindo ano a ano, mas ainda estamos perdendo pessoas por causa das atividades de alto risco. Eu mesma passei pela primeira vez em 2023 um momento muito difícil na minha vida, onde eu perdi 2 pessoas da minha equipe do Chile. E semana passada foi o nosso Dia Mundial da Segurança. Nós paramos, a empresa toda, em todos os lugares do mundo, nós paramos justamente para relembrar que queremos que todos os nossos colaboradores e contratados voltem para casa seguros. Então, a segurança é também um desafio muito grande da indústria. E como é que nós estamos trabalhando para resolver esses desafios? Nós investimos muito em pesquisa e tecnologia. Nós queremos buscar uma mineração mais precisa, onde eu vou minerar onde realmente eu consigo causar menos impacto. Nós estamos com um projeto em Londres de uma mina de fertilizantes, onde nós vamos minerar tudo no subsolo, sem impacto nenhum na superfície. Então, essa precisão é muito importante. Comentei do desafio da água, então, como nós vamos minerar sem água? E já temos um projeto também no Chile, onde toda a parte de barragem é seca, então não tem mais o impacto de barragem. A gente está tentando buscar escalar isso para replicar para outros lugares. Nós temos também toda a parte de automação e robotização. Como eu comentei, que é uma indústria com alto índice de fatalidade, que vem caindo ano a ano. Quanto menos pessoas expostas ao risco, mais segurança eu tenho. Então, robotização, automação. Nós temos caminhões autônomos, nós temos cachorros, robôs. Então, vou falar um pouquinho disso também. Tudo no intuito, não só de segurança, mas também como é que eu consigo aumentar o desempenho do meu ativo. Como é que eu consigo aumentar a produtividade, obter o melhor daquele mineral, sem realmente ter tantos desgastes de recursos. E como é que eu tenho minas mais conectadas e eficientes? Eu brinco com algumas pessoas que aquela pirâmide dos 7 necessidades básicas do ser humano, entrou uma lá embaixo, que é Wi-Fi e conectividade. Então, não tem como falar de mineração também sem falar de conectividade, principalmente porque nós operamos em áreas muito remotas. Então, eu vou passar um pouquinho para vocês alguns casos agora que vocês entendem tudo de mineração, né? Eu vou passar um pouquinho sobre tecnologia. O que nós estamos fazendo de tecnologia na mineração? Como eu comentei com vocês,
operamos em áreas mais remotas. É difícil encontrar mineral numa cidade grande como essa. Então, normalmente, são áreas como essa cidade de Itapuanga. Fica uma cidade de Jacém, no interior de Minas Gerais. É uma cidade apenas com 1.700 habitantes. É muito importante do ponto de vista cultural e muito importante do ponto de vista histórico e turismo também. Então, nós temos a nossa operação ali perto e como é que nós atendemos a comunidade que tinha uma demanda muito grande de conectividade. Eles não tinham nada, nem telefonia celular. E veio essa demanda da comunidade de ter uma telefonia celular. Então, junto com nossos parceiros, nós instalamos uma torre de telefonia celular, onde foi bom tanto para a empresa, onde pudemos reduzir ineficiências de comunicação, aumentar a segurança, aumentar a eficiência operacional, mas também atender essa comunidade. Então, essa integração da indústria com a comunidade é muito importante. E eles começaram a ter acesso a alguns serviços essenciais. Falei um pouco de robotização e segurança. Essa é a mina do Chile, a mina de Los Bronces. Ela fica a 3.700 quilômetros de altitude. E temos entre a planta e a mina uma esteira de 4,2 quilômetros. É uma esteira que carrega o minério da mina e leva para a planta para ser processada. É uma esteira, como vocês veem aí na foto do meio, um ambiente confinado, um ambiente hostil. Mas, se essa esteira parar, eu perco por dia 90.000 toneladas de minério, de cobre. Em 2022, essa esteira ficou parada 13 dias, porque ela rasgou. Em 2024, devido a uma pane elétrica, e a importância da eletricidade, ficamos 48 horas com essa esteira parada. Então, a efetividade, nossos targets e nossas metas de produção são altamente impactados por esse ativo. E a forma de você fazer a manutenção preventiva é você controlar ela com sensores, você controlar ela com monitoramento, mas também temos uma inspeção física. Então, antes, nós tínhamos pessoas andando perto da esteira para fazer a verificação a olho nu também. E era alto risco, porque você tem pedaços de minério que podem atingir as pessoas e machucar. Então, nós fizemos um teste, já está bem avançado, onde eliminamos as pessoas, e agora temos um cachorro-robô fazendo essa inspeção e levando informação direto para quem estava indo e fisicamente, agora ele controla o robô. Então, nós não eliminamos o emprego, mas mudamos. E a gente fala muito em tecnologia. A tecnologia nova, ela pode trazer a inovação sem trazer a questão do desemprego que muita gente tem medo. Na verdade, vamos mudar o perfil das pessoas, vamos elevar a importância da educação em relação a criar esses novos profissionais para o futuro. Esse é outro exemplo, onde a gente usa muita inteligência artificial e tecnologia. Quando eu tenho meu minério, pego meu minério de vários lugares, lá da mina, e eu capto as informações dos meus caminhões para entender que tipo de minério é aquele, que tipo de minério a natureza me dá. Porém, aquilo não é suficiente. Então, nós usamos drones, imagem de drones, e nós mesclamos as informações. Aquela imagem do drone, junto com as informações do meu caminhão, me gera a terceira imagem, que é um modelo 3D otimizado. Então, com isso, as pessoas entendem melhor, os funcionários entendem melhor que tipo de minério vai chegar na planta. E aí eu consigo otimizar meu processo da planta. E esse é um dos projetos que mais me dá orgulho. A gente falou de propósito, e o nosso propósito é reimaginar a mineração para melhorar a vida das pessoas. Esse eu realmente mudei a vida de muitas pessoas.
A operação de Santiago, como eu comentei com vocês, fica a 3.700 metros de altitude. Como eu comentei com vocês, fica a 3.700 metros de altitude. Um ambiente bem hostil, principalmente no inverno, de tanto frio. E vou passar um videozinho para vocês ouvirem um depoimento de um colega de trabalho que explica como a vida dele mudou depois que a gente baixou da mina para Santiago, para eles trabalharem de lá. Fazendo tudo que eles faziam lá em cima, faz de Santiago. Antes de que llegara todo de la autonomía, imagínense salir de la casa a las 3:30 de la mañana, porque a veces uno no dormía del susto que se le fuera el móvil, no lo escuchaba, y de ahí ya no paraba todo el día, llegaba a la mina, y de ahí hasta las 9 que bajaba de la mina y llegaba al hotel. Perdíamos mucho tiempo en el trayecto hacia los equipos, el despertar, uno ya estamos en el hotel arriba, el traslado que teníamos hacia la mina ya era tiempo perdido para nosotros y un tiempo también valioso para la empresa que ahora estamos ganando. Y estando acá, ganamos todo en la parte de seguridad, ganamos en la parte de producción. Los trayectos ahora son más cortos de mi casa acá. Yo demoro 10 minutos en estar en mi casa. Hasta dormía con la mina, entonces cualquier cosa importante que pasara, uno estando arriba se perdía todo. Un fallecimiento de un hermano, no pude ir, de mi papá tampoco pude. Y cuando uno trabaja por turno tiene que asumir nomás y a veces no puede llegar, le pueden dar permiso todo, pero a lo mejor no va a llegar a la hora indicada. Cortado, se pasaban pena, uno sufría realmente solo, se le caían las lágrimas realmente, ahora es todo lo contrario, que de verdad aprovecharlo al máximo. Nunca lo imaginamos que iba a llegar el momento, yo siempre hago un comentario. De un día para otro te vas a Santiago a trabajar y está todo listo allá funcionando, tenés que ir a sentarte a mover las máquinas de ayer. Estaba asustado, no sabíamos que veníamos. Nunca lo imaginamos, toda esta infraestructura que se iba a pegar no solamente a las perforadoras, sino que gran parte de las áreas de la mina. Es más aliviado trabajar la perforadora, pero sí es más enriquecedor en el sentido de que cada día estamos aprendiendo más cosas nuevas, más software nuevo, hacemos pruebas, entonces nosotros somos los primeros aquí en Sudamérica, vamos a decirlo, los que estamos trabajando en perforadora autónoma. A tecnologia está aí. Não tem como não abraçá-la, mas ela tem que ter um propósito. Não somente do ponto de vista de investimento, mas também do porquê. Então, nós não vamos parar, nós vamos continuar. E qual o propósito de vocês? Vai beber para perguntas, né? Tá. Eu mesmo já tenho uma, né? Uma das coisas, pessoal, quem quiser fazer pergunta, tá? Só levanta a mão que a gente leva o microfone. Mas eu vou começar. Uma das coisas que eu tinha mais curiosidade, né, quando a primeira vez que a gente se encontrou, e eu acho que é uma dor para todo mundo que está aqui um pouquinho, que é a gestão de equipe versus tecnologia, né? A gente passou por um momento ali da pandemia,
onde você tinha antes todo mundo trabalhando junto, depois do dia para a noite todo mundo em casa, e agora voltando. Como é que eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão de gestão de pessoas e equipe versus tecnologia? Como é que a gente consegue utilizar a tecnologia e ainda assim continuar humano nas relações, né? Isso é uma dúvida que eu tenho. A gestão de mudança é muito importante. Quando a gente introduz uma tecnologia nova como essa, e vocês escutaram ele falar um pouco, né, do medo que eles tiveram. Eu idealizei esse projeto em 2010. Eu só consegui implementar na pandemia, justamente porque a pandemia ela provocou muita coisa. Então, a gestão de mudança, treinamento, comunicação é muito importante. Então, acho que essa é a chave. Nós temos, em todos os projetos que nós fazemos, um agente de mudança. E nós temos também a equipe de comunicação e de recursos humanos juntos. Porque a gente tem que avaliar também impactos trabalhistas, sociais. Então, esse conjunto de tecnologia, com o impacto que ela vai trazer, como é que eu vou comunicar, como é que eu vou treinar, é a chave. Comunicação, né? Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Não fiquem acanhados. Cirra, a gente sabe que a tecnologia ela nos ajuda muito, mas ela encurta caminhos, mas ela também, de alguma forma, diminui o número de pessoas operando. E a gente fica sempre nessa divisão, né? Caramba, eu estou colocando um robô que hoje, por acaso, é operado por um ser humano, mas talvez a gente tenha operações que você diminui o número de vagas. Como é que fica essa relação entre o valor que você investe em tecnologia e a quantidade de pessoas que deixam de trabalhar, os empregos que se perdem ali por conta da tecnologia? Como é que a gente faz essa equação funcionar de forma saudável? Claro que há impacto. Então, nós temos um pedaço daquele número de vagas que é reduzida, que, na verdade, você tem que retreinar aquele funcionário para fazer outras atividades mais intelectuais, mais de análise. Então, por isso que eu falo muito de investir em treinamento, mas há uma porção que realmente é totalmente eliminada. Então, na sociedade, como a gente vê o futuro, estão aparecendo novas profissões. Então, como uma sociedade nós preparamos esses jovens que estão chegando no mercado para o futuro. E a questão do jovem também é um dilema para nós. Nós temos muita dificuldade, como uma indústria pesada, vista pelos jovens como nociva, de atrair novos talentos. Então, por isso a importância de explicar a criticidade do setor mineral e como é que a gente continua atraindo esses jovens para esse novo profissional que está surgindo, dessas novas carreiras. Mais alguém quer fazer perguntas? Eu. Ali. Duas questões aí, duas perguntas para você. Com relação aos desafios de operar e manter e avaliar remotamente, né, sem estar fisicamente no local, né? Duas perguntas. Como é que vocês enfrentaram o desafio da conexão, porque essa conexão tem que acontecer sempre 100%, né, a estabilidade disso. E outra pergunta com relação à capacitação desse profissional. Até que ponto foi fundamental ou importante a experiência física, né, deles ter estado fisicamente lá em campo e, nessa oportunidade, poder utilizar esse conhecimento para poder remotamente prestar, em tese, o mesmo serviço. Obrigada pela pergunta. Em termos de tecnologia e telecomunicação, nós investimos muito em tecnologias locais, Wi-Fi e rede mesh. Então, nós temos alguns parceiros como Radiant, como Cisco. Estamos partindo para LTE, eu já tenho LTE em alguns países implementados. E a gente fica muito próximo aos provedores de tecnologia e comunicação, para justamente fazer pilotos em paralelo às nossas operações. Então, meu orçamento de telecomunicações é bem alto, mas hoje em dia a diretoria entende que é vital. Por isso que eu comentei da base da pirâmide ali que virou Wi-Fi. Então, nós continuamos muito próximos dos nossos provedores para ver o que eles já estão trazendo de tecnologia.
Se eu posso fazer um comparativo desde que eu comecei na indústria de mineração, já evoluiu muito, onde hoje eu tenho um satélite de muito melhor performance do que antigamente. Hoje, nossa CEO, ela inclusive estará aqui no Rio amanhã, ela me fez um pedido. Eu quero uma antena na minha cabeça, porque quando nós vamos para nossas operações, tem trechos que não tem telecomunicação. E hoje em dia nós sabemos que existem tecnologias que trazem essa conectividade por satélite de melhor performance. Então, o que temos é uma área de inovação que fica olhando as tecnologias que estão aparecendo, quais são as tecnologias futuras e se isso vai ser aplicado, vai trazer algum benefício. Em relação à sua segunda pergunta, sim, a experiência, e acho que não é só ser físico ou local, nada como uma experiência de você já ter vivido aquela situação para tomar melhores decisões. E o que temos feito é uma mescla. Nós temos aqui no Brasil, e eu lidero um desses grupos, mas nós temos grupos de inclusão e diversidade, são vários grupos, são 5. Um deles é o geracional. Então, como é que eu não perco aquele conhecimento daquela pessoa que viveu, que experimentou em loco, mas também eu trago aquele jovem que não tem aquela experiência. Então, esse grupo de inclusão e diversidade geracional ele está sendo muito importante, não só do ponto de vista de social integração, mas de eficiência operacional também. Oi, bom dia. Estou aqui no fundo. Exatamente essa pergunta que talvez tu respondeu em parte aqui no momento. Como é que vocês tratam essa questão das gerações, né? Tu bem falou aqui sobre uma preocupação geracional. No vídeo ali nós percebemos que é um profissional extremamente sênior e nós temos as gerações hoje, nós estamos em 2025, pessoas jovens entrando no mercado que também não deve ser diferente para vocês nesse segmento. Como é que vocês hoje capacitam esse jovem que no futuro será esse operador que não vai viver esse ambiente lá físico e vai trazer com ele que tipo de conhecimento para ser um operador no nível master desse que tu apresentou aqui em vídeo? A gente está nessa jornada, então talvez eu responda melhor daqui a alguns anos essa sua pergunta. Mas no momento, o que nós temos feito? Nós temos ido a universidades e colégios para explicar o que é a mineração. Primeiro, para desmistificar essa imagem que a mineração é tudo ruim. É ruim se feita com falta de responsabilidade. Então, como eu comentei nos meus números, meus exemplos, a mineração é importante para a vida moderna e para o ser humano. Então, nós temos ido até essas faculdades para explicar e atrair esse talento. E depois é treinamento mesmo. E eu brinco, boots on the ground, né? Nada como você aprender em loco. Então, apesar dele não ir, estar lá de vez em quando, ver como é o processo é importante. Então, nós temos, sim, esses treinamentos fora, mas a gente ainda leva bastante eles em loco. Bom dia. Minha pergunta também tinha a ver com essa história, né, mas só não me alongando, realmente é uma preocupação essa questão do jovem entrando, né, no mercado de trabalho. Né, não só essa questão da atração, mas, por outro lado, também você tem toda uma questão cultural. Assim, eu vejo, quanto mais você avança em tecnologia, mais as empresas exigem pessoas com mais experiência para estar supervisionando aquilo, etc. E isso forma um gap para aquele mais novo que está começando. Né? Então, é uma preocupação mesmo, a gente vê isso mesmo aqui no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos. Né? O índice de desemprego de jovens até 25, 30 anos é muito maior do que era no passado. Mas eu acho que a gente já falou e eu acho que eu tenho a mesma dúvida que você. Eu acho que a gente vai entender isso daqui a alguns anos. Mas como você trabalha num setor que ele é crítico, né? É um setor mais crítico, como é que vocês tiveram, né, por parte da sociedade, né, o quanto ela aceitou isso, né? Vocês colocando mais tecnologia, etc., quanto que tanto sociedade, sindicatos, etc., teve reação? Como é que foi isso? Nós trazemos junto na mesa para conversar. Essa é a nossa estratégia. E como comentei, esse projeto foi idealizado há muito tempo. Ele teve que maturar. Teve que maturar do medo do próprio diretor de operações, que falava, não vai funcionar.
Teve o medo do operador, que ele mesmo comentou, eu não sei como vou fazer isso. E teve também o medo dos sindicatos da perda de empregos. Ou, mesmo que não seja a perda de empregos, alguma qualidade de vida em termos de financeiro, né? Porque eles ganham um adicional para subirem. Então, tudo isso foi muito conversado de uma forma muito transparente. E sempre colocando os pontos positivos, né? O que é o melhor para a sociedade? É o melhor ele passar junto com a família dele, não se expor a risco. Então, acho que, de novo, a comunicação e a transparência foi fundamental para o sucesso do projeto. Obrigado. Estava conversando um pouco, eu estou super curioso para compartilhar aqui com o pessoal uma variável, né? A gente, na semana passada, fez o lançamento das nossas 10 megatendências e teve um painel com o ex-presidente do Banco dos BRICS, né, falando sobre geopolítica. E aí ele fala que a gente vive um contexto geopolítico muito diferente, quase único no mundo, né? A gente teve momentos geopolíticos que disputava territórios, coisas como, né, mais hard, como mineração, né, minérios, espaço, etc. e tal. E você teve como a corrida espacial, né, disputas tecnológicas. Hoje a gente vive esses dois mundos juntos. Então a briga, né, principalmente Brasil, Estados Unidos e China, né, é uma briga que ao mesmo tempo por IA, tecnologia de ponta, né, essas aplicações você colocou, e ao mesmo tempo também por insumos básicos, minerais críticos e tal. Como é que vocês que estão lidando com os dois mundos enxergam esse contexto, sendo uma empresa global, enxergam esse contexto geopolítico? Obrigada pela pergunta. Não temos como negar esse contexto, e nós temos visto, e uma das preocupações da indústria de mineração e tendências é a percepção da nacionalização, porque o mineral ele é soberania nacional, ele faz parte da soberania nacional. Então, nós temos uma agenda com os representantes de governos de cada país onde atuamos muito forte. Porque nós sabemos, e vocês viram pelos números dos impostos, que nós também contribuímos muito com geração de emprego e geração de imposto. Então, também é benéfico para aquele país. Então, de novo, sentar à mesa, ter transparência e entender esse jogo geopolítico. Por exemplo, eu comentei com você e compartilhar com todos, nós estamos focando, a estratégia está focando em minério de ferro e cobre. Então, nós decidimos vender nosso ativo de níquel. Só que a União Europeia está muito preocupada, porque o possível comprador, pode ser uma empresa chinesa, e aí fica com medo de retaliação e de não receber aquela porção de níquel que eles hoje compram. Então, nós temos que sempre analisar o cenário global geopolítico e aí sim sentar com cada país e negociar. Então, acho que a política vai estar cada vez mais nas empresas e tentando, né, não misturar. Obrigada.